Você sabia que os diretores de cinema conseguem te manipular? Bom, eles conseguem, e esse vídeo pretende falar sobre a influência da cinematografia nas suas emoções. Antes de tudo, para se falar de cinematografia, precisamos ter um conhecimento básico de sua definição. A arte da cinematografia é definida como um conjunto de princípios, processos e técnicas utilizadas para captar e projetar numa tela imagens estáticas sequenciais. Em outras palavras, é a arte responsável por todo e qualquer aspecto visual presente em um produto cinematográfico. Mas, de maneira mais específica do que realmente ela se trata. Os principais aspectos envolvidos na cinematografia de um filme são a cor, pensando no tratamento de cor que os filmes normalmente passam e na importância do uso de certas cores em determinados filmes e cenas. O enquadramento, estudando o objetivo por trás do posicionamento de objetos, bem como quanto e quando se decide mostrar. A movimentação de câmera, como o estudo da maneira em que o olhar do espectador é posicionado. E a luz, visando principalmente a quantia de luz presente em determinadas cenas, bem como a direção que essa luz possui. Ok, mas de que modo tudo isso pode se relacionar com o que sentimos? Bom, para respondermos a essa pergunta, temos que entender primeiro o que é cinema. Para Jean-Claude Bernadette, teórico de cinema, crítico cinematográfico e cineasta brasileiro, diversos elementos distintos estão envolvidos no complexo ritual que chamamos de cinema. Desde nosso interesse por esse tipo de espetáculo, a publicidade, ao dinheiro, a distribuidoras, até os exibidores que os projetam para os espectadores. Envolve também a censura e processo de adaptação de filmes. Mas, em geral, não pensamos nessa complexa máquina internacional da indústria. Para nós, cinema é apenas a história que vemos na tela. De qual história gostamos ou não, cujas brigas ou lances amorosos nos emocionam ou não. Apesar disso, para ele, seu ponto central de definição é que a mágica do cinema vem com a ilusão que o cinema constrói. Ilusão no mais básico sentido da palavra, ou seja, a falsa criação de uma realidade. Quando se assiste um filme, durante os minutos que você passa na frente da tela, seu cérebro processa o visto como, mesmo que superficialmente, uma projeção da realidade. O uso de uma filmadora para se captar o ali representado cria subconscientemente uma sensação de que não há intervenção no homem na criação da imagem. É evidente que tudo isso acontece num campo extremamente subconsciente de nossa mente, já que todos nós sabemos racionalmente que bruxos ou lobisomens, por exemplo, não se tratam da realidade. Mas temos a tendência de visar os aspectos não fantásticos dos filmes como, de certo modo, reais. Durante o período que se assiste um filme, o que se deixa de considerar é que sempre há alguém por trás do que vemos, de modo que todo filme mostra e reproduz uma ideia de um ponto de vista de alguém. Tudo que ali se demonstra é pensado, e não apenas uma realidade projetada, realidade jogada. Todo frame, toda imagem, todo objeto ali posto é pura ficção criada pela cabeça de alguém, ou no caso da indústria cinematográfica, vários alguém. E é aí que o trabalho do diretor, por exemplo, entra. Com isso em mente, é possível concluir que as indústrias que possuem mais visibilidade em seus filmes detêm, de certo modo, o controle sobre as histórias contadas e, assim, o controle sobre as visões de mundo e pontos de vista que são vistos como padrão. Isso vai desde costumes, culturas, realidades, até valores e ideias de moralidade que visamos como corretas. Deste modo, as principais indústrias cinematográficas mundiais são as que mais detêm poder sobre as histórias que são contadas, e assim sobre os valores mundiais. Entre elas se destacam Chinawood, Nollywood, Bollywood e a tão conhecida Hollywood. Hollywood, como a indústria mais visada no campo da sétima arte, possui total poder e controle sobre as diferentes histórias mundiais contadas. Entretanto, recentemente, muito tem sido falado sobre uma diversidade cultural no cinema, de modo que o filme que agora pretendo comentar sobre é não só o vencedor do Oscar de melhor filme de 2020, como também uma produção sul-coreana, Parasita. O filme do diretor Bong Joon-ho conta o entrelaçar de histórias de famílias com classes sociais completamente opostas entre si, de modo a evidenciar de maneira extremamente fria e satírica a desigualdade social presente em nossa sociedade. Ao acompanharmos como a bastante pobre família Kita-ek se fascina com os luxos da riqueza e começam a corroer e se alimentar da família para os quais trabalham, exatamente como um parasita. Bong Joon-ho usa desse genial conceito para escancarar injustiças e desigualdades, de modo a visualmente colocar ambas as realidades em evidência, e assim, comparação, para que se vivencie de maneira crua e pouco melancólica a assimetria ali posta. O filme sul-coreano não leva o Oscar apenas por seu roteiro ou mensagem social,
Seus aspectos visuais ligados à cinematografia são essenciais para a imersão do filme. Primeiramente, a movimentação de câmera e os planos do Parasita não se dão de modo convencional. O artigo A Incrível Cinematografia de Parasita, postada pela produtora audiovisual 8mm, aponta diversas dessas técnicas que muitas vezes deixamos de notar em um primeiro olhar. Primeiramente, o artigo evidencia como a movimentação de câmera e os planos de Parasita não se dão de modo convencional. O diretor Bong Joon-ho, no início do longa, ao invés de trabalhar com a tradicional variação de planos, usa a técnica de aproximar lentamente a câmera, trazendo a sensação de avanço em direção a algo. Entretanto, quando a família Kim consegue se instalar por completo na luxuosa casa, assim como era planejado, tal movimentação cessa e apenas volta a acontecer em situações que se prende a enfatizar o objeto a ser aproximado. Além disso, o filme deixa de seguir o tradicional hollywoodiano com cenas repletas de cortes secos e diferentes ângulos, apostando em uma cinematografia mais linear. Os takes são mais longos, mas sem deixar que o telespectador sinta algum tipo de desinteresse ou apatia, já que eles não são estáticos. Um único take contempla a vasta movimentação da câmera entre os planos geral, sem cortes. A movimentação de câmera também serve para evidenciar as diferenças entre ambas as casas, de modo em que dentro da mansão dos Park, a câmera navega seguindo os personagens, trazendo a ideia de um espaço grande, criando um certo alívio e conforto pela amplitude do local. Já na casa da família Kim, os planos são sempre mais fechados e com pouco movimento. Dessa maneira, o espectador é submetido a uma sensação quase claustrofóbica, evidenciando quão pequeno e apertado é o espaço. Essa técnica permite que o telespectador adentre ao espaço como uma maneira de vivenciar a desigualdade e as diferentes sensações que ambos os espaços causam. Outro elemento interessante de sua cinematografia está ligado ao enquadramento dos takes. Em diversos takes, onde aparece um membro de cada família na mesma cena, há uma espécie de linha visual entre eles, seja ela formada por uma parede, um quadro ou uma porta de vidro, servindo como uma separação física que nos ajuda a entendê-los como distintos, separados, mais uma vez evidenciando essa desigualdade entre as famílias. Assim, ao focarmos o olhar para os elementos que primeiramente não percebemos, conseguimos perceber as diferentes técnicas que a equipe de produção utiliza para ativar diferentes sentidos do nosso subconsciente, de maneira em que sua sutileza ativa nossos sentidos e é capaz de manipular nossas sensações ao assistirmos um filme, visando exatamente criar o impacto desejado nos espectadores.